Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. E mais uma vez, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Eu tenho certeza que você sabe que essa música que nós cantamos, embora a música seja do Ricardo, a letra é de São Pedro. Não sei se vocês já tiveram o privilégio, né, de ter uma parceria assim, desse jeito, né? Ricardo Sá e São Pedro, nós sempre brincamos com ele, ele também brinca com isso. Mas para dizer, a letra dessa música é diretamente o que está na segunda carta de São Pedro. Pega comigo, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 11. Já eu pego com você todo o contexto, mas comecemos diretamente no versículo 11, segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 11. Se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que homens deveis ser? Que santidade de vida! E veja, a expressão que santidade de vida, isso mostra que nós precisamos ter uma vida santa. Uma vida santa. Uma santidade que atinge, que permeia a nossa vida. Uma vida santa, e acho que não precisa definir. Que você entende, não são esquisitices. Não são esquisitices. Desculpe a expressão, não é beatice. Não é assumir atitudes e gestos produzidos. Não é assumir uma linguagem afetada, uma linguagem produzida, uma linguagem, deixa de ser, eu digo isso sem nenhum desprezo, tipo protestante, uma linguagem rebuscada, cheia de termos que não são os comuns do dia a dia, porque às vezes as pessoas pensam que santidade é isto. Aqui a palavra de Deus está falando em santidade de vida, uma vida santa. Santo no seu serviço, santo na sua escola, santo no seu namoro, santo no seu trabalho, no trabalho que você executa. Eu já falei de serviço, mas eu preciso aprofundar. Santo no trabalho que você faz, santo na honestidade da sua vida, santo no seu namoro, não resta dúvida, santo no relacionamento com seus pais, santo no relacionamento com seus irmãos, santo na rua, santo na condução, santo no final de semana, também na sexta-feira à noite, no sábado e no domingo, santo no final de semana, e não uma vida dupla, em que eu maneiro durante a segunda, terça, quarta, quinta. Inclusive nesses dias eu vou ao grupo de oração. Se eu sou do Ministério de Música, eu vou para o ensaio, eu vou cantar, eu vou ministrar no grupo. Mas quando chega na sexta-feira à noite, pelo ambiente, porque afinal das contas eu preciso espairecer, porque eu preciso estar com os meus colegas. Até eu tenho o direito, inclusive, de relaxar, bebendo essas e aquelas. Inclusive depois dessas e aquelas, tudo acontece. Então o final de semana não é nada santo. O Senhor está falando para nós a respeito de santidade de vida. Santidade nos nossos pensamentos, santidade nos nossos sentimentos, santidade nos nossos afetos, santidade na nossa sexualidade, santidade de vida. Repito, não é uma santidade produzida, não é uma santidade de gestos, não é uma santidade de palavrório complicado, de palavrório bíblico, como se isso fosse santidade. Não é santidade
de vida. Em outras palavras, uma vida santa. Voltando ao versículo 11: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida, que respeito para com Deus, que respeito para com Deus que está em toda parte, que está comigo, que está com você, e você pode dizer: Ele está comigo no meu serviço, no meu trabalho, na máquina, no escritório, no carro, que está comigo quando eu exerço o ministério, mas está comigo também na sala de aula, que está comigo na rua, que está comigo na lanchonete, que está comigo dentro do carro quando eu estou só, mas também quando eu estou com alguém, que está comigo quando eu estou namorando. Que respeito para com Deus, que respeito para com Deus que está dentro de mim, porque eu sou o templo do Espírito Santo. Então, que respeito para com Deus nos meus pensamentos, na minha fantasia, que respeito para com Deus no meu palavreado, porque veja, de dentro de mim sai um sopro que produz as palavras, tanto quanto de dentro de mim há um Espírito Santo, que queira ou não queira, vem também nas minhas palavras, no sopro das minhas palavras. Que respeito para com Deus das minhas palavras, que respeito para com Deus em todo o meu corpo. Deus sabe que eu e você somos sexuados. Nós homens com uma sexualidade masculina, vocês mulheres, que beleza a sexualidade de vocês, feita para a maternidade, feita para gerar, conceber e gerar e dar à luz. Que beleza a sexualidade de vocês. Deus sabe que nós somos seres sexuados, e nisso não existe nenhum mal, foi Deus quem nos criou assim. Que beleza a nossa sexualidade, mas que respeito para com Deus que habita em mim, na sociedade entre Deus e eu, entre eu e Deus na minha sexualidade, porque você sabe, é principalmente na nossa sexualidade que está a nossa sociedade com Deus. Impressionante, não é na mente, não é no coração. A grande sociedade com Deus está na nossa sexualidade, porque Deus é Criador. Antes de tudo, Deus é Criador. Antes de tudo, Deus é Pai, e Pai Ele cria, e Ele passou para nós, homens e mulheres, o seu poder criador através da nossa sexualidade, e bem concretamente através dos nossos órgãos sexuais, masculinos e femininos. Aí está a nossa sociedade com Deus, a maior sociedade nossa com Deus, porque Deus precisa ter mais filhos nessa terra, para ter uma multidão de filhos com Ele por toda a eternidade, uma multidão de filhos em céus novos e uma terra nova. E para que Ele tenha essa multidão de filhos, Ele deu a nós poder de criação, Ele transmitiu para nós o seu poder criador. Então, que respeito para com Deus na minha sexualidade, no uso da minha sexualidade, nos seus órgãos de geração, e no uso desses órgãos de geração. Que respeito para com Deus, que não apenas está no meio de nós, que não apenas ouve o que nós falamos, que não apenas vê o que nós fazemos, mas que está dentro de nós, e que é testemunha de tudo aquilo que nós sentimos, de tudo aquilo que vem à nossa imaginação, à nossa fantasia. Que respeito para com Deus nos nossos sentimentos para com os outros, que só podem ser sentimentos de amor, de bondade, de perdão, de misericórdia, de paciência, de mansidão, e que não podem, por respeito a Deus, serem sentimentos de rancor, de raiva, de ódio, de vingança, de inveja, de ciúme. Não pode. Voltando ao versículo 11: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser? Que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais, veja bem, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus. A vinda do dia de Deus. Esperais e apressais, porque veja, gente, até isto está um pouco antes, então eu já preciso unir toda essa parte. Por que é que Deus está esperando? Por que é que Deus ainda não pôs o seu Filho em ação? E por que é que Jesus então não veio? Até me deixa dizer,
Jesus está como aquele jogador, o bom, o que vai resolver a partida, e que o pai, como técnico, reservou: espera, meu filho, fica aqui no banco dos reservas, deixa continuar o jogo, eu vou te colocar na hora certa para você decidir o jogo. Desculpe estar fazendo essa comparação, mas ela ajuda. E Jesus já está impaciente, querendo entrar, pronto para entrar, já está fazendo aquecimentos. Dentro de Jesus há uma ânsia por entrar e decidir o jogo, inclusive porque ele está vendo a qualidade de jogo, a deslealdade do adversário, e como os seus estão machucados, estão feridos, deslealmente foram atingidos, e Jesus está querendo entrar para decidir o jogo e acabar com aquele jogo. Mas o pai está fora, se espera, aguarda mais um pouquinho. Jesus ali na linha divisória do campo, querendo entrar. Eu estou usando termos de futebol, mas você sabe que também no basquete acontece isso, também no vôlei acontece isso. Jesus está ali aguardando na linha divisória do campo, querendo entrar. Por que o pai não permite? Por que o pai ainda não mandou Jesus entrar? Vamos ver o contexto. Versículo 8, 2 Pedro 3, 8. Uma coisa, porém, meus amigos, em todo caso não deveis esquecer: para o Senhor um só dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa, quando alguns pretendem que Ele está em atraso. Alguns até dizem que Deus está em atraso. O Senhor não tarda em cumprir sua promessa, quando alguns pretendem que Ele está em atraso, mas Ele está demonstrando paciência para convosco, pois não quer que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Por que é que o Senhor está esperando? Por que é que o Pai está segurando Jesus? Espera, Jesus, espera mais um pouco, porque o Pai sabe que na hora que Jesus chegar, Ele vai decidir o jogo. Então, adversário, quem está com Ele, Ele vai dividir as águas, Ele vai separar o joio do trigo, e Ele não quer que ninguém se perca, como está aí claro, pois não quer que alguns se percam, e entre esses alguns, nós estávamos um tempinho atrás, ou talvez até mesmo agora estejamos. Não dá para ler dentro de cada um. Talvez você ainda agora esteja nessa situação, e o Senhor não quer te perder. Deixa eu dizer uma coisa: se você morresse agora, qual era o seu destino? E você pode ou não pode? Claro que pode. Na viagem que você fez, você podia ter morrido. Eu não estou querendo ser trágico. Se você morresse agora, qual seria o seu destino? Deixa eu dizer, Jesus não quer perder você. Então, se Ele chegasse e te encontrasse nessa situação, de que lado você ficaria? Do joio ou do trigo? É por isso justamente que Jesus não entrou ainda em campo. E você não olha apenas você vê que você tem irmãos, que você tem pai, que você tem mãe. Talvez você já seja pai de família, você tem filho, você tem filha, e o Senhor não quer perder nenhum. O próprio Jesus disse que eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu não perca nenhum, e nenhum quer dizer nenhum, daqueles que Ele me deu. Essa é a vontade do Pai que me enviou, repete Jesus, e isso está em João 6, 36, 37 e seguintes. E essa é a vontade do Pai que me enviou, que eu não perca nenhum que Ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. Quando eu vier, que eles ressuscitem. É isso que o Pai quer. Portanto, eu não posso perder ninguém. E por essa razão que Jesus não entrou ainda em campo, porque na hora que Ele entrar, o jogo se decide. Mas Ele está demonstrando paciência para convosco.
pois não quero que alguns se percam, mas que todos cheguem à conversão. Mais ainda, há pessoas que precisam ser salvas através do nosso ministério. Há pessoas que precisam ser atingidas através do seu ministério. Veja, o seu ministério de música, eu quero lhe repetir, não é ministério de ostentação, não é ministério de palco, não é ministério de você fazer lindas apresentações e ser aplaudido como artista que canta bem, que toca bem. Não. O seu ministério é ministério de decisão, é ministério de salvação. A música está no contexto para salvar almas. A música é como instrumento, porque a música está a serviço da palavra, e a palavra está a serviço da salvação. E uma coisa se liga à outra, porque a palavra já vem também embutida na música, como essa música que nós acabamos de cantar. Muitas e muitas vezes você tem essa experiência, a palavra atinge e converte através da música cantada. Portanto, gente, nós somos ministros de salvação, nós somos ministros de conversão, e é para isso que o Senhor precisa do nosso ministério. Ele quis precisar do nosso ministério. Há gente que precisa ser salva ainda, e através do nosso ministério, e por isso Jesus ainda não veio. E você sabe muito bem, você tem colegas, você conhece a sua cidade. A grande maioria de vocês são jovens. Você sabe a situação dos jovens da sua cidade. Não apenas você sabe da situação dos jovens no Brasil, mas você sabe da situação dos jovens da sua cidade. E Jesus não quer perder nenhum deles. Nenhum deles. Foi só por isso que ele ainda não entrou em campo. Mas deixa eu dizer, vai chegar uma hora que Jesus vai ter que entrar. E vai ter que decidir. E nenhum de nós sabe que dia é este. A palavra de Deus diz claro, nós só temos os sinais de que é iminente. Só que na Bíblia é iminente, o próprio Deus disse, e é a palavra de São Pedro, ele está repetindo o Salmo para o Senhor: um só dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Mas todos os sinais são que é iminente, mas quando será, nós não sabemos. E por isso justamente, a palavra de Deus vai dizer, é o versículo 10, acompanha comigo: o dia do Senhor virá como um ladrão. Ladrão chega na hora que a gente não espera. Aqui São Pedro está fazendo eco ao que Jesus disse no Evangelho. O dia do Senhor virá como um ladrão. Dia em que os céus desaparecerão com enorme estrondo, em que os elementos abrasados se dissolverão, e a terra e as suas obras serão chamados ao julgamento. E a terra e as suas obras serão chamadas ao julgamento. Eu não vou entrar por isso tudo, teria muita coisa a dizer, mas este é apenas o contexto. O que o Senhor quer dizer é o que vem agora: se pois tudo isso deverá ser dissolvido, que homens deveis ser, que santidade de vida, que respeito para com Deus, vós que esperais e apressais a vinda do dia de Deus, dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão. Veja, vós que esperais e apressais. Gente, quanto mais depressa nós nos tornamos santos, e quanto mais depressa os outros que precisam ser atingidos pelo nosso ministério se convertem, mais depressa o Senhor virá. Então, na verdade, nós estamos apressando o dia da vinda do Senhor. Estamos. Porque quanto mais você se dedica, quanto mais você se entrega, quanto mais você realiza o seu ministério de salvação, através de um meio que se chama música, e aí as pessoas são atingidas, e aí as pessoas se convertem, e aí as pessoas se transformam, e aí as pessoas assumem a vida cristã, e aí as pessoas assumem o caminho de santidade. Quanto mais você faz isso, mais depressa o Senhor virá, porque os que devem ser salvos serão aqueles que não podem se perder,
porque o Senhor não quer perder nenhum deles, já estarão a salvo, então o Senhor poderá chegar. Somente que nós não podemos correr o risco de estarmos fora na vinda do Senhor. Nós não podemos correr o risco de estarmos despreparados no dia que o Senhor chegar. Deixa eu voltar a dizer, mesmo que você pense que eu esteja sendo trágico. Se você morresse agora, se você morresse hoje, qual era a sua situação? Não dá tempo de você sair correndo e se confessar. Eu nem teria tempo de escutar a sua confissão. Qual seria o seu destino? O dia do Senhor virá assim. Gente, nós não podemos correr o risco de estarmos despreparados. Não podemos. Porque não vai dar naquela hora para você sair correndo e ir buscar um padre para se confessar. Porque a própria palavra diz que o Senhor virá assim. Assim como o relâmpago, você sabe que ninguém espera o relâmpago. Inclusive, o trovão vem depois, não é verdade? O trovão vem depois. O som chega depois. Se a gente escutasse o trovão e depois viesse o relâmpago, dava tempo até de se escapar, mas é o contrário. E você sabe que toda a força está no relâmpago, é no raio. O som vem retardado. E a própria palavra diz que o Senhor virá como um relâmpago. Como é que é a música mesmo? Mas o Senhor virá e ele não está. Não, do relâmpago. Que assim como o relâmpago sai do Oriente. Se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Pergunto, portanto, como é que será a vinda do Filho do Homem? Assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no ocidente. Gente, é um instante, é um icto. É um icto. Assim como o relâmpago que nasce no Oriente se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, num abrir e fechar de olhos. Então eu e você temos que estar preparados. E aqueles que precisam ser atingidos pelo nosso ministério precisam estar já atingidos. Você não pode perder tempo. Deixe, talvez você até se assuste, porque talvez você caiu no ministério de música de paraquedas. Porque acontece muito disso. Você toca, você canta. Você viu lá um pessoal que tocava, que cantava. Você chegou, assim como quem não quer nada, começou a mostrar a sua performance, né? E você buscou uma brechinha para entrar, e entrou no grupo de oração de paraquedas. E começou a tocar e começou a cantar. Talvez você nem passou por uma experiência profunda com Deus. Me desculpe ter que falar assim. Estou falando com muito amor, estou falando com o Pai. Deixa eu falar como São Paulo. São Paulo mesmo disse: aguenta um pouquinho da minha loucura. Gente, eu já fiz mais de 25 discos. Naquele tempo era disco, só agora que é CD. Então eu aguentei o tempo ainda do vinil. Você sabe que eu tenho uma vozinha desse tamanho, mas eu usei bem o dom que Deus me deu. Já tenho mais de 25 discos, graças a Deus. Eu tenho 30 anos de ministério de música. Então deixa ser um pouco louco, como disse São Paulo, usar um pouco de loucura. Eu não sou iniciante. Eu tive a graça de correr o Brasil inteirinho. Eu tive a graça de pregar em muitíssimos lugares do Brasil. Eu tive a oportunidade de pregar para grandes e grandes encontros. Acabei de pregar lá no Castelão, em Fortaleza, nesse mês de janeiro. Castelão superlotado. Chegou o momento que tiveram que fechar os portões, porque já tinham aberto também a pista em redor do campo. Sabe que muitas vezes o campo tem uma pista de atletismo em redor. Já tem uma grande pista. Permitiram que as pessoas também enchessem aquela pista, então cabe gente à beça, em pé.
Depois tiveram que fechar os portões. A própria direção declarou 140, mas disseram, tem mais, podem publicar sem medo de 140. Eu tive a oportunidade de ter todo o encontro com eles. Graças a Deus eu conheço as coisas. Graças a Deus. Então, deixa eu dizer para você agora em outros termos. Talvez você caiu no grupo de oração, caiu no ministério de música, de paraquedas, e nem teve ainda um encontro pessoal com Jesus. Talvez você nem tenha tido ainda uma conversão real e verdadeira. Me desculpe, é que os fatos mostram. Talvez você não teve ainda uma conversão profunda. Porque também muitas vezes o que acontece é o seguinte, que você já tocava, você já cantava, e o pessoal viu que você era bom, que você, menina, ia muito bem no que você fazia, cantando, uma voz linda. Talvez até mesmo você tocasse um instrumento, teclado, ou até mesmo um instrumento de corda. Há meninas que são boas bateristas, e o pessoal pegou você porque você era bom no que você fazia. E o pessoal não teve critério, não teve discernimento de que você precisava de uma experiência com Deus, que você precisava de um encontro pessoal com Jesus, que você precisava de um batismo no Espírito Santo. O pessoal te pegou, te trouxe para dentro do ministério, e claro, você estava numa situação de privilégio, me quiseram, me buscaram, e você não passou ainda por uma experiência profunda com Deus, você ainda não teve uma conversão, que na verdade é o ser virado no avesso. Talvez você não tenha tido ainda a graça de um batismo, de um real, de um verdadeiro, de um profundo batismo no Espírito Santo, onde o Espírito é que conduz você. Então talvez você esteja até se assustando com essa linguagem que nós estamos usando. Deixa eu dizer, é de gente que já correu 30 anos de ministério, é de gente que já correu 20, 15, 10 anos de ministério. E nós temos que falar assim, não porque somos mais do que você, não porque os tempos agora estão urgentes. Se no passado o Senhor tinha 30 anos para mim, para você Ele não tem mais 30 anos. Talvez Ele tenha somente 3 anos, talvez Ele tenha apenas 1 ano, talvez Ele tenha apenas 3 meses. Então o Senhor está apressando as coisas, e eu não posso retardar se o Senhor está apressando. E saiba que o Senhor realiza de conformidade com aquilo que Ele fala. Se Ele está falando em termos assim agora, Ele tem a capacidade, Ele tem o poder de fazer rapidamente o que Ele precisa. Então não retarde quando o Senhor está querendo apressar. Desculpe eu repetir, não retarde, não ponha pé no breque, não segure quando o Senhor quer apressar. Ele precisa de você santo e nada mais. Ele precisa de você santa e nada mais. Por quê? Por tudo isso que está aqui. Gente, nós estamos esperando e apressando o dia de Deus, a vinda do dia de Deus. Dia em que os céus inflamados se dissolverão e os elementos abrasados se derreterão, de acordo com a sua promessa. Nós esperamos novos céus e uma nova terra. E se esperamos, não esperamos, temos a certeza de que nós iremos viver, iremos morar em novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Então tudo aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, aquilo que nós cantamos e infelizmente não vemos realizado, tudo isso acontecerá quando o Senhor vier. Gente, o dia da justiça vai acontecer. A justiça vai habitar em céus novos e terras novas, e nesse termo justiça está tudo que é certo, tudo que é bom acontecerá. O que o seu coração sempre desejou vai acontecer em céus novos e uma terra nova, nos quais
habitará a justiça. Me dá o som, me dá o tom. Que santidade de vida, rapidinho. Nem sei porque vocês encostaram. Que santidade de vida. Que homens devemos ser comigo. Porque tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Veja bem, que respeito para com Deus. Que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Do começo. Que santidade de vida. Veja bem, é isto. Que homens devemos ser. Devemos. Pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus. Que luta devemos travar. No novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. E é feito da sua promessa. Perguntam e zombam de Deus. Aos braços. Mas o Senhor virá. Abre os seus braços. Ele não tardará. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida peço o Senhor e Ele logo virá. Mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá e Ele não tardará. Eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Da santidade da minha vida peço o Senhor e Ele logo virá. Gente, o nosso ministério de música acontece neste contexto, não é outro. Já acontece já agora. E ele vai acontecer cada vez mais daqui para frente, neste contexto, não é outro. Não é outro. Nós não podemos mais olhar para trás. Nós temos que ver para frente. Porque o Espírito Santo faz isso mesmo. Ele é como um farol, e o farol está na frente do carro, está na frente do próprio avião. É um farol de milha. E o Espírito Santo então ilumina e nos mostra lá na frente. Você não pode olhar apenas aqui, pertinho de você. Você não pode andar de farol baixo, não. Porque o Espírito Santo está com o farol alto, farol de milha, mostrando qual é a perspectiva, o contexto do nosso ministério de música. Gente, é por aí. Do contrário, nós erramos totalmente. Erramos o caminho, erramos a maneira de executá-lo. Porque inclusive há uma multidão para ser salva. Deixa eu dizer, só no Brasil nós temos pelo menos 100 milhões de brasileiros católicos e que não são evangelizados e que precisam ser evangelizados. Entre todos os ministérios, o ministério de música é o mais apropriado para, com rapidez e com eficácia, a eficácia de Deus, atingir esses milhões de católicos brasileiros. Porque eu estou falando, olhando para os dados, são 160 milhões de brasileiros, 123 milhões deles se declararam no último censo católicos. Você pode até debochar disso, mas católicos? Por causa disso justamente é que nós dizemos, infelizmente, se 23 milhões deles foram católicos mesmo, já estamos muito contentes. Sabemos que não, mas vamos dar assim de bandeja que 23 milhões sejam católicos mesmo, convertidos, que vivem o Evangelho. Nós temos aí 100 milhões que são católicos, que são batizados, que são filhos de Deus, que Jesus não quer perder, mas que por não serem evangelizados estão correndo um grande risco. E é preciso que rapidamente nestes tempos
o Senhor os salve, e o Senhor os quer salvar através do nosso ministério. E deixa eu dizer, ministério de música é o mais abrangente, ministério de música é o mais eficaz, é o que pode ser usado com mais rapidez, é o que pode inclusive atingir o coração. E brasileiro é assim, o brasileiro é atingido pelo coração, a porta de entrada é o coração. E daí o restante da pessoa, daí até mesmo a cabeça é atingida, é convencida. E ministério de música é muito eficaz para fazer isso. Pela música você atinge na veia, você atinge na veia e vai direto. E o Senhor quer usar do nosso ministério. Uma outra estatística que por um lado me alegrou, e dentro dessa estatística houve uma coisa que me entristeceu profundamente, mas me deu um elan, me deu uma empurrada para frente, que é o seguinte: o próprio censo mostra que 2/3 da população brasileira é jovem, com menos de 30 anos, e a maior parte deles está entre os 18 e 25 anos. Então 2/3 de 160 milhões é um pouco mais do que 100 milhões. Faz as contas, 2/3 de 160 milhões é um pouco mais do que 100 milhões. E a gente pergunta, aliás, eu nem pergunto, você sabe a situação dos nossos jovens? Na sua cidade você tem uma amostragem, tem ou não tem? E a sua cidade é uma amostragem para todas as outras cidades. A sua cidade, infelizmente, não é pior do que as outras. Se a sua cidade fosse pior do que as outras, eu estava contente, porque a amostragem que você tem na sua cidade era uma amostragem falsa, porque a sua cidade era ruim. Os jovens da sua cidade estavam na pior, nas outras não. Só que, infelizmente, a amostragem que você tem na sua cidade é a amostragem que corresponde ao Brasil inteiro. Gente, nós temos 100 milhões de jovens para serem atingidos. Você sabe que o jovem brasileiro, o jovem do mundo inteiro, mas o jovem brasileiro é tocado à música, é ou não é? O coração e a cabeça do jovem é tocada à música. Daí a importância do nosso ministério. O nosso ministério não é um ministério de brincadeira. O nosso ministério é um ministério de resgate de jovens como vocês. E o Senhor confia em você. O Senhor confia na eficácia do ministério que Ele deu a você, porque Ele é eficaz não por você, Ele é eficaz pelo Senhor, pela presença do Senhor, pela ação do Senhor. E o Senhor confiou a você este ministério eficaz. E você precisa usá-lo para a salvação desses 100 milhões de jovens. E gente, a coisa é urgente. Nós não temos mais 30 anos. Eu tinha 30 anos quando eu comecei. Nós não temos mais. Portanto, me deixe dizer, você não tem mais 30 anos. Nós temos que ser rápidos. Temos que ser eficazes, não apenas eficientes. Não, nós temos que ser eficazes da eficácia do Senhor. É urgente. Não dá mais para pescar de vara. É preciso pescar de rede, como aconteceu na pesca milagrosa. Mas tem que ser pela metodologia do Senhor, é a rede do Senhor, na hora que o Senhor manda. Mas Ele já mandou lançar, assim como Jesus mandou que eles lançassem a rede do lado direito, podia ser da esquerda, mas mandou atirar do lado direito, até o lado o Senhor mostrou, e lá eles pegaram peixes de abundância. E tenha certeza, se eles jogassem do lado contrário, eles não haveriam de pescar aqueles peixes. Nós temos que realizar o nosso ministério, inclusive na direção que o Senhor nos aponta. Me desculpe, mas eu tenho que ser muito claro com você. Nós não podemos ficar escolhendo o nosso jeito de realizar o ministério. Não, temos que seguir a orientação do Senhor. Eu estou tendo a graça de mostrar para você grande parte do que o Senhor está nos mostrando. Pelo menos para não sermos burros, nós temos que seguir e obedecer a orientação do Senhor. Porque os apóstolos não viam os peixes, e nem viam como aqueles peixes poderiam ser pescados. Apenas eles atiraram a rede na direção que o Senhor mostrou. E vocês viram, quase a barca foi ao fundo, tal era a quantidade de peixes. Gente, a mesma coisa vai acontecer. A igreja vai ficar cheia, pesada.
de jovens. E por que a coisa é urgente? Porque há uma outra estatística estarrecedora, que é esta: no Brasil, morre um jovem por minuto, ou por droga, ou porque se suicida por falta de sentido na vida, ou porque já tinha contraído AIDS e morre disso, ou porque bebe e vem todas as consequências da bebida, desde cirrose até acidente. Um jovem a cada minuto nesse país. Isso se chama dizimar. Porque o que era dizimar nos tempos antigos? Havia muito prisioneiro, não tinha comida, então se decretava dizimar. Então se contava 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, o 10º matava. Faltava comida ainda, de novo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, e o 10º morria. Era matado. É o que se está fazendo hoje. Se um jovem morre por minuto nesse país, por uma dessas 4 causas, nós já estamos em dizimação. A amostragem da sua cidade não é a mesma? Infelizmente, ela é real. Ela é real. Por isso, gente, nós temos que entrar em ação. E ministério de música é ministério eficaz, da eficácia de Deus para resgatar. É um resgate para resgatar toda essa juventude, para resgatar todos estes 100 milhões de católicos. Há uma missão enorme diante de nós. Por isso, ou santo ou nada, ou santo ou nada. E deixa eu dizer uma coisa muito importante para você, que é a seguinte: gente, no nosso ministério não pode entrar pecado. Assim como numa seringa não pode entrar contaminação, porque se houver contaminação na seringa, embora o líquido que esteja ali seja remédio, por causa da contaminação da seringa, o micróbio, a bactéria vai entrar. Verdade ou não é? Se a agulha está contaminada, é o suficiente. Você sabe muito bem disso. Gente, o nosso ministério é ministério de salvação. Por isso, nós temos que estar constantemente limpos. Você entende a expressão limpos? Eu estou usando o termo limpos no sentido que você usa, e você pode ampliar esse termo limpos totalmente. É um crime quando o médico, quando os enfermeiros no hospital usam um material para uma cirurgia contaminado. Pelo contrário, o material tem que vir todo ele esterilizado. Os panos que são usados, o instrumental todo precisa ser esterilizado, tudo tem que estar esterilizado, tudo. Perfeitamente esterilizado, do contrário, isso é um crime. Gente, nós somos os instrumentos de Deus que vão tocar as pessoas para a salvação delas. Claro, nós vamos tocar pecado, assim como a seringa e a agulha vão tocar doença, mas a seringa e a agulha precisam estar esterilizados. O instrumental do médico e os panos e tudo que é usado vai atingir doença, vai atingir bactérias, vai atingir micróbios, vai atingir até mesmo um sangue aidético, vai atingir. Daí sim ficará contaminado, mas o instrumental tem que sair limpo, tem que ir para campo limpo. Por isso, gente, nós temos que ser santos, limpos. Nós não podemos fazer pacto, não podemos fazer aliança com o pecado. Então você diz, então como é que eu faço? Faz. Primeiro você declara que pecado não. Eu rompi com o pecado. Eu me decidi. Eu não peco mais. Eu não quero mais pecar. É preciso chegar um dia, gente, em que a gente se decida. Deixa eu dizer bem rapidamente.
Os alcoólatras anônimos têm sido uma escola. E eles dizem que o alcoólatra é alcoólatra não porque ele bebe e por isso se torna alcoólatra, não é o contrário, ele já é alcoólatra. Até eles dizem, é uma doença, muitas vezes congênita, já nascem assim. E por isso eles são como que empurrados a beber, tem uma inclinação a beber. E mais ainda, quando bebem, se destrutura, e daí bebe demais, e depois todas as consequências que acontecem com o alcoólatra quando ele bebe. Por essa razão, porque o alcoólatra é alcoólatra, ele precisa chegar ao momento de dizer, não bebo mais. E não só, não vou tomar o primeiro gole, porque o primeiro é o que causa todo o restante. Ele precisa chegar a um dia de decisão, senão nunca ele vai sair do alcoolismo e das consequências do alcoolismo. Gente, igualmente nós somos pecadores, somos pecadores, e sentimos o peso do pecado, sentimos o empurrão, o aguilhão do pecado dentro da nossa vida, sentimos até na nossa carne o aguilhão do pecado, sentimos, e até hoje isso foi motivo para nós nos justificarmos, dizer, bom, eu sou pecador, eu sinto inclusive o aguilhão do pecado, e porque eu sou pecador, como é que eu vou me decidir? Eu não quero ser hipócrita, eu não quero ser falso, nem comigo, muito menos com o Senhor. Então eu não posso me decidir. Não, gente, é ao contrário, porque o alcoólatra é alcoólatra, e ele sabe que será alcoólatra, e é interessante, depois de 30 anos de sobriedade, que ele não bebeu mais, nunca mais, ele quando dá um testemunho, ele diz, eu sou um alcoólatra. E até diz, um alcoólatra sóbrio, mas eu sou alcoólatra, tanto assim que se eu tomar o primeiro gole, transtorna tudo. Deixa eu dizer, é ao contrário, porque eu e você somos pecadores, e sentimos o aguilhão do pecado na nossa própria carne, é por isso que nós temos que nos decidir, não peco mais, porque nós sempre nos justificamos, nos desculpamos, e deixamos para amanhã, bom, eu não quero pecar, mas afinal das contas, eu não posso tomar uma decisão, e não vou tomar uma decisão, e por isso infelizmente o diabo já deitou e rolou com a gente, verdade não é? Só que isso tem que ter um fim. Você sabe a razão, porque nós somos seringas e nós somos agulhas para bater na veia e levar salvação aos nossos irmãos. Nós temos que estar limpos, não podemos estar contaminados, temos que estar esterilizados, e esterilizados é esterilizados, quer dizer, zero de pecado na nossa vida. Então você diz, mas como é que é possível isso? Claro, primeiro é pela graça do batismo no Espírito Santo. Ninguém vai conseguir isso se não for batizado no Espírito Santo. Gente, zero de esterilização é só pelo batismo no Espírito Santo. Não é pela nossa vontade. Somente que é preciso a nossa decisão. Porque, desculpe, há muita gente batizada no Espírito Santo sem vergonha, que foi batizada no Espírito Santo, mas continua com desculpa, com justificativa, eu sou pecador, mesmo depois do batismo no Espírito Santo, eu sinto ainda o aguilhão do pecado na minha carne, e sente mesmo, então nunca se decide, e na sem vergonhice continua pecando, só que já não precisava mais pecar, já tinha o potencial dentro de si para parar com o pecado, já tinha. Então tem que chegar um dia, e o dia é hoje, é que a gente se decide, não peco mais, essa é a minha decisão. E o Senhor vem com o batismo no Espírito e sela essa nossa decisão. Então a nossa decisão se torna eficaz. Você está me entendendo? Só que tem uma outra coisa nos alcoólatras anônimos. Eles dizem, para alguém olhar para frente e dizer, nunca mais eu vou beber, nunca mais eu vou tomar nem mesmo o primeiro gole, fica uma coisa assim tão difícil, porque é um sempre, que a pessoa já se atrapalha e dá um medo e ela não se decide. Então há uma sabedoria dentro disso. A cada dia é preciso dizer, por hoje não, por hoje não vou tomar o primeiro gole. E esses princípios do Alcoólatras Anônimos passou,
também para os dependentes de drogas. Passou também para meninas de programa que quiseram sair da própria vida. Entrou também para a vida de homossexuais que, mesmo sentindo as inclinações de homossexualidade, eles se decidiram: eu sinto dentro de mim as inclinações de homossexualidade, só que eu não quero pecar. Não quero pecar com pecados de homossexualidade, não quero. E por isso, gente, dependentes de drogas, meninas de programa, homossexuais, gente que vivia mal o seu namoro, homens adúlteros, rapazes e moças que entraram para a prostituição, começaram a assumir esse princípio de vida a cada dia. Por hoje, não. Pelo dia que se chama hoje, porque hoje eu aguento. Hoje eu aguento. Por hoje, não. Por hoje não vou mais pecar. E esse tal pecado que é o meu calcanhar de Aquiles, que não estava na missa, depois pergunta para os outros, não vou repetir agora, fica a curiosidade. E esse pecado que é o meu calcanhar de Aquiles, justamente esse, eu vou dizer, por hoje não. Há muitos dependentes, e há muita menina também que antes era menina de programa, ou se não era de programa, mas coitadinha, era pega aqui, era pega lá, se dava aqui, se dava lá. Estão tomando esse programa de vida toda manhã, na hora de se levantar, assim que acorda, primeira coisa que faz, até mesmo antes de rezar, porque a sua oração é essa, portanto ainda antes de ir no banheiro, de lavar o rosto, já tem um calendário ali bem pertinho, até mesmo na cabeceira da cama, e já escreve ali P-H-N, que quer dizer por hoje não. Por hoje não. No dia de hoje, que dia é hoje? Dia 3 de abril de 98. Por hoje não. E até se é preciso, no espelho do banheiro está lá um P-H-N, lá no lugar do serviço, no caderno, até fora, ninguém sabe o que é, no caderno que você leva para a escola, está lá um P-H-N, para na escola você estar lembrando, lá na sua mesa de trabalho ou na sua máquina, enquanto o pessoal põe na frente da parede mulher nua, você pôs lá um P-H-N grandão, até assim bem espalhafatoso, o pessoal tudo olha e ninguém sabe o que é, original mesmo. Por hoje não, por hoje não vou mais pecar. E gente, tem muita gente vencendo. Tem muita gente vencendo. E porque nós temos que resgatar muitos. E você sabe que resgate é resgate. A gente vai tirar dos entulhos, a gente vai tirar de debaixo dos escombros. Nós precisamos estar limpos. E deixa eu dizer, e se por acaso você errar e pecar, está perdido? Não está. E aí que entra o arrependimento, e que beleza, gente. Porque eu disse, porque eu me propus P-H-N, por hoje não. Se eu fui pego de bobeira e caí e pequei, imediatamente eu me arrependo. E deixa eu dizer, o diabo sempre colocou na nossa cabeça e no nosso coração que isso é ser sem vergonha. A gente comete o pecado e está se arrependendo. Não, é ao contrário. Sem vergonha é ele que quer dizer para nós que isso é sem vergonhice. Isso é o procedimento de filho. Eu errei, eu pequei, por isso imediatamente eu me arrependo. Senhor, eu fiz burrada, Senhor, eu dei bobeira, mas eu reconheço, Senhor, e se arrepende mesmo, vai aos pés do Senhor. Vai aos pés do Senhor. Gente, o arrependimento é um ato de vontade. Talvez você nem sinta, porque o pecado foi gostoso, então você não sente. Mas o ato de vontade você realiza. Senhor, eu me arrependo. E o seu arrependimento é tão verdadeiro, porque você se propôs por hoje não, e amanhã também por hoje não, que já está incluso dentro do seu arrependimento o você se confessar, porque você precisa do sacramento da confissão, da penitência. E é que está o bonito, porque já está incluso o propósito, a decisão de você se confessar.
o Senhor já te perdoa. O Senhor já te perdoa. É o encontro do pai com o filho pródigo. O filho ainda não tinha tomado banho, estava sujo, cheirando mal, cheirando a porco. Não tinha vestido as vestes novas, não tinha colocado anel, nada disso tinha acontecido. Mas o pai já o tinha abraçado. Depois ele precisou tomar banho, vestir roupas novas. Você precisa se confessar. Está entendendo? O filho estava sujo ainda, mas o pai já o abraçou. Era o seu filho que estava perdido e foi reencontrado, que estava morto e ressuscitou, e o pai já começou a fazer festa. Só que depois o filho teve que tomar banho. Igualmente, você já tem o propósito: logo que eu puder, eu vou me confessar. E assim, desse jeito, eu e você não vamos viver nem mesmo um dia em pecado. Não vamos passar nem mesmo uma noite em pecado. Talvez a gente não conseguiu se confessar, mas se arrependeu verdadeiramente, se reencontrou com o Pai, inclusive no arrependimento. Pai, eu dei bobeira. Jesus, caí. Mas Jesus vê a sua sinceridade, te abraça, faz festa e diz: agora banho. Rapidinho o banho, mas que você já está na minha amizade, está. E daí você está sempre esterilizado. Você não pode ir à frente, você não pode pegar no instrumento, você não pode ir diante do microfone, você não pode soltar a sua voz sem estar esterilizado. Deixa eu dizer, não pode. Porque, gente, nós damos na veia das pessoas. Seringa e agulha não podem estar contaminadas. É sério, é sério. Portanto, batismo no Espírito Santo e viver constantemente a graça do batismo no Espírito Santo, porque de outra forma não dá, ninguém consegue. Decisão, a decisão é necessária, é necessária. E decididos, e com a graça do batismo no Espírito Santo, esta certeza, esta decisão: ou santo ou nada. Que santidade de vida, que homem, que mulher eu devo ser. Que respeito para com Deus, que não apenas me usa, mas está em mim, vive em mim. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, que são esses inimigos terríveis, é o pecado e são as dependências dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois que tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que receio para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Que santidade, que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar, no novo céu e na nova terra iremos morar. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos, Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos.
que é feito da sua que é promessa. feito da sua Perguntam e promessa. zombam de Deus. Perguntam e zombam de Erga o seu Deus. braço e declara: mas o Senhor virá, Ele não tardará. Que eu seja santo, 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 pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor e Ele logo virá. cançãonovaplay.com. Assine já!